alguém está fazendo algo pro diabo com aquilo que foi feito para glorificar o nome do Senhor, é porque eles imitaram. E aí dentro de um tempo, cara, eu lembro que ele falou assim, acompanha os ensaios. E aí eu lembro uma vez que eu cheguei até a ensaiar, cara. E eu achei que eu ia tocar no domingo e tal. Eu cheguei no culto todo... Não, é só pra você ensaiar mesmo. Eu precisei ser líder do nada, eu não tinha preparo nenhum, mas eu precisei liderar. E eu falei assim, cara, e agora? Espero eu que as igrejas não estejam procurando isso, excelentes músicos, mas que talvez estejam procurando excelentes músicos adoradores. Temos em nosso DNA metas claras. Enfrentamos cada desafio com garra. Se é para pegar pesado, a gente vai com tudo. Se o obstáculo aparece, a gente encara. E quando a dificuldade bate, é o objetivo que nos faz continuar. Por isso, em cada etapa, eu incluo a creatina Expansive. Com ela, posso dizer, se o mundo tem limites, eu ainda não encontrei. Mais um produto com o selo de qualidade Natus Green. Olá, gente, tudo bem? Está começando mais um No Plano 7, o seu podcast semanal. Chegou a sexta-feira. E aí, como você está? Você está bem? Eu espero que você esteja muito bem. E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre música. Sempre passa música por aqui. E nós iremos conversar com ele, Vinícius Brum. Vinícius, boa noite, tudo bem? Boa noite, Kozaka. Boa noite, Elci. Boa noite. É uma honra, prazer inenarrável poder estar aqui com vocês, pra gente bater esse papo. Papo que eu amo, música, né? Nem Salomão em toda a sua glória. Que isso? Nem Salomão em toda a sua glória. Uma honra, prazer inenarrável estar aqui no meio de vocês, pra gente poder conversar um pouquinho, dialogar um pouco aí. Beleza, tem assuntos polêmicos aí também que a gente vai tratar. Colocar ele na parede aqui. Meu Deus, vou ser cancelado, hein? Como ele mesmo adiantou, nós temos aqui também na bancada, ela também que entende de música, é minha líder, tá, gente? Tô ferrado hoje, 2 músicos aqui. Elci Lessa, boa noite, Elci. Boa noite, tudo bem? Exagerou um pouquinho aí nessa parte aí de entender de música, não, mas eu gosto muito dela, assim, tenho uma paixão pela música. Mas aqui agora surgiu uma dúvida, você aprende da Fernanda Brum, já que tem música assim envolvida, né? Então, eles dizem que a família Brum é uma só. Então, eu fico nessa. Todo mundo me faz essa pergunta. Isso sempre me pergunta. Eu falo assim, cara, eles falam que família Brum é uma só. Então, se eu nunca pesquisei a fundo, como né? Que só faltou um pouquinho de melanina, né, que fala? Um pouquinho de melanina nela, né? Mas ela tem um gingado, ela tem um negócio. Ela gosta dos tambores. Ela gosta dos tambores. Tambor com ela mesmo. Cara, eu lembro de um show que ela fez aqui em Cachoeiro, que eles tocaram um tambor, cara, que era de arrepiar o cabelo, né? Rapaz, ela tem essa característica muito forte. Alguns até criticam, né? Muito por causa... Eles levam a questão do tambor para uma outra área, umas paradas assim. Mas eu acho que é muito mais sobre aquilo que quem tá fazendo ou do que está fazendo. E para quem é, né? E para quem é. Então, mas a gente fala esse tipo de coisa e tal, mas tudo foi do diabo, tudo foi isso, foi aquilo. Até porque esses dias eu tava vendo um grupo que o João Alexandre tocava, que eu acho que eles fizeram uma gravação especial, e aí eles estavam falando que chegavam à igreja que não podia ter bateria, não podia ter palmas, né? Aí ele chegava e falava assim, tem um prego aqui que eu possa tocar? Aí ele fazia algum som e tal, porque o prego era da construção, por isso que podia. Não era do diabo. Mas é aquilo, né? Eu sempre gosto de falar porque e a palavra do Senhor, ela nos diz, né, que tudo foi feito para glorificar o nome do Senhor. Então, assim, se alguém está fazendo algo pro diabo com aquilo que foi feito para glorificar o nome do Senhor, é porque eles imitaram. Sim. Né? Tudo foi feito para a honra e glória do Senhor. Né? Então, eu acho que os instrumentos, né, os tambores, as harpas, né,
todo ser que respira é para louvar o nome do Senhor. Então, E tá meio que decifrado isso tudo lá, né? Em Salmos ainda, tá? Principalmente. Salmo. Em Salmos, é lá atrás, né? Antes de Jesus, né? Então, sim. aí a pessoa... Será que Davi usava o tamborim? E Miriam? Né? Pois é, eu E pandeiro. o pandeiro, né? Então, assim, Samba. né? Exatamente. Então, a galera hoje pega tudo isso e fala assim, eu não acho que é... Já ouvi muito, né? O pessoal falando assim, eu acho que na igreja não é lugar de pagode, na igreja não é lugar de samba, na igreja não é lugar de funk. Eu acho que tudo isso está muito voltado para o seu gosto musical, ou se aquilo pode ou não pode, né? Eu não gosto de funk, Também não. mas eu não vou falar que um funk não pode ser cantado na igreja. E aí depende muito também de como a gente vai colocar aquilo na igreja. Depende de qual funk também, tá? Não, gente, eu tô falando, né? É o funk assim, brasileiro que você tá falando. É. O rap brasileiro. Não, aqui, ó. exatamente, porque o que acontece? Tem isso, porque a gente for falar o que é funk, né? Aqui- Funk não tem nada a ver com aquilo que a gente... não tem nada a ver com isso, né? O funk é uma outra coisa. Mas vamos pensar nós aqui, brasileiros. Nossa né? realidade. Nossa realidade. E aí, eu acho muito diferente quando eu pego uma música secular, né? Uma música que é de um funkeiro aí muito conhecido, e eu faço uma paródia em cima, Botando a letra botando gospel. uma letra gospel e colocando ali. Aí pra mim isso não dá, não. Isso pra mim... Agora, um cara que talvez ele se converteu, né? Veio desse mundo e começou a fazer uma música ali, ou se ele tem a facilidade de compor mesmo uma letra, né? Letra do funk, né? O funk mais antigo, né? Se a gente parar pra pegar aí, esses funk mais antigos, que tinha de verdade uma letra em si, contava uma história, uma realidade, né? Uma situação, ok. Porque eu acho que o funk e o rap, eles também foram criados para isso, né? Eles são uma forma de contar uma história de uma realidade, aonde foi mais pro pessoal que é do gueto, pessoal que são das comunidades, então onde isso é muito encaixado. Talvez, exemplo, se eu for numa favela evangelizar, eu chegar lá de terno e gravata, Não rola. pouquíssimos, um ou dois talvez vão me ouvir, né? Mas se eu chegar lá rimando, né? Metendo uma rima pra eles, eu não sei rimar, era o meu sonho saber rimar, chegar, os caras vão parar assim, o que esse negócio tá falando aí? Tá chamando a atenção, entendeu? Então, eu acho que tudo é uma forma de louvar o nome do Senhor. Mas a gente foi lá pra frente, né, Deu cara? um salto, deu um né? salto, deu um pulo, né? Porque a gente começa o episódio aqui sempre falando assim, quem é Vinícius Brum? Ixi. Quem é Vinícius Brum? Vinícius Brum é um menino sonhador, né? E que hoje, casado com a Débora, a menina, desculpa mulheres, mas a menina mais linda da face dessa terra. Pai da Helena, que é a segunda menina mais linda dessa terra, e pai do caçulinha do Tito, né? Hoje, Vinícius Brum é um músico, né? Hoje forjado, né? Em todas as áreas possíveis, que atua dentro da música em todas as áreas possíveis, e aí nós vamos bater esse papo aqui, pra vocês poderem entender, e dentro também da minha comunidade de fé. Você saiu de Cachoeira e foi parar em São Mateus. São Mateus. São Mateus é quente também? Rapaz, lá é quente. O bom de lá é que lá venta. Ah, Porque tem praia, né? sim. Então, assim, Chega lá tarde venta. assim, você vai lá. Tem um ventinho, pá. Rapaz, eu morava... Agora eu mudei, né? Mas nós temos a casa lá, que é na praia, que é Guriri. Mas eu te falar uma coisa. Não ia na praia não, cara. Não. Isso é típico de quem mora lá, né? Pessoal... pessoal, você vai na praia direto. Rapaz, vou não. Mas quando você morava em Cachoeira, você ia direto. Aí você toda hora queria ir pra praia, queria caçar uma praia pra poder ir. Que calor. Porque o sol já tinha, só faltava o mar, né? Exatamente. E lá é quente, mas nada comparado aqui, né? Nada comparado aqui, não tem como.
Mas lá venta bastante. O Vinícius, ele começou a ter contato com a música com quantos anos? Qual o primeiro instrumento que você começou a mexer e tal? Olha, o Vinícius teve contato com a música muito novo. Eu sempre falo assim, eu rodei bastante igreja, mas assim, membro mesmo fixo ali foi em pouquíssimo, a trajetória foi curta, mas o Vinícius, ele começou muito novo, minha avó me levava para a igreja metodista wesleyana, que era do lado da casa dela, e ali eu tive um contato com o primeiro instrumento chamado pandeiro. Corinho de fogo. Ali foi meu primeiro instrumento ali, onde eu peguei. Segundo, foi o violão. Eu via muito o rapaz que tocava violão, via muito ele tocando. E aí eu falei com a minha avó, eu quero um violão. Minha avó, você não sabe nem tocar? Eu falei assim, não, eu sei. E aí ela me deu um violão que um cara tinha jogado no lixo. As cordas dessa altura assim do braço, né? Todo empenado. Todo empenado, mas eu sabia fazer as notas, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu só sabia fazer as notas. E aí fazia o sol lá, o dó, o ré, eu fazia. E aí o tempo foi passando, aonde o meu tio me levou para Batista, né? Aí que foi através da questão, vamos lá, que ele era conselheiro dos embaixadores do rei, vamos lá que tem um negócio muito legal para os meninos e vamos. E ali é onde eu comecei a estudar a palavra de Deus com outros objetivos, né? Era estudar para competir, para poder ganhar medalha, era para isso, não tinha nada a ver para aprender. Eu sempre falo que tudo que foi lá foi decorado. E ali começou a questão de envolver mesmo na música, né? Mas não se perde não, né, Vinícius? Não se perde. Aquilo Foi decorado. Foi decorado, né? Não se perde. A questão é que você vê de uma outra forma agora, né? Sim. Hoje Isso você é tem um bom. entendimento, né? Você tem um entendimento. Mas antes você só queria gravar aquilo ali. Eu só queria gravar o maior versículo da Bíblia, que é 8:9, para dizer lá e todo mundo ficar chocado. Olha, ele fala o maior versículo da Bíblia. Hoje eu falei assim, cara, que bobagem. Na moral mesmo. Que é isso? E ali onde tudo começou, assim, de fato, de abrir os meus olhos um pouco para a música, né? Porque eu era apaixonado em jogar bola como todo menino, né? Tive esse sonho, mas aí Deus foi e falou que não era nada disso. Deus mostrou que não era isso. E aí onde foi tudo começou, vendo ali algumas pessoas ali cantando, tocando, a gente querendo fazer parte daquilo ali, você tava ali, né? A gente via ali a Bapai ali e falava assim, caraca, queremos ser igual os caras e tal, não sei o quê. E a gente olhava aquilo ali, porque vocês eram uma referência pra gente, né? Pra molecada daquela época ali, da minha idade que tava ali, que tocava também, Às né? vezes viajava com a gente, né? Viajava ali, a gente queria fazer tudo, carregar um prato, carregar um negócio. Não, vamos lá, preciso da gente aí. A gente era até chato. E até chegou a tocar com a gente, Vinícius. Depois de um tempo, cheguei a tocar, tá vendo? Então, querido, ó, pra você aí que toca aí, que tá na igreja, que tá começando agora, se você vê alguém aí da sua igreja que você se espelha, gruda que vai dar certo. Se você tem um sonho de tocar com ele, gruda que vai dar certo. Esses dias eu tava vendo um menino tocando contrabaixo. Não vou citar o nome, não. Uhum. Mas esse menino, quando ele era criança, quando ele era pequenininho, ele ficava me imitando ali na frente, eu tocando ali, entendeu? E tal. Aí hoje ele é baixista. Aí hoje é baixista. Massa, né? Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. E aí, minha trajetória foi ali, eu fiquei um bom tempo na Igreja Batista, no aeroporto, onde, para mim, foi minha escola em todas as áreas, sabe? Eu aprendi muito ali, com pessoas que estavam ali. E aí, depois, eu saí, fui para uma outra igreja, Batista Monte Moriá, aonde as coisas foram fluindo também de uma outra forma, né? Eu lembro quando eu cheguei lá, o que tinha de músico lá, eu falei, pô, não vou tocar aqui nesse lugar não, mano. Só tem gente boa aqui, cara. Vou fazer o que aqui? E aí eu lembro que alguns amigos foram me apresentando pro pastor que era ali de Luvu na época. E ele, você toca? Você, cara, toca um negócio aí e tal, não sei o quê.
fazia o chacopom lá, o negócio lá, segurava a tônica e bora. Quem que era o pastor de música? Era Pastor Denis. Ah, o pastor Denis. Pastor Denis, Fera. pastorzaço, gente boa demais. E aí, dentro de um tempo, cara, eu lembro que ele falou assim, acompanha os ensaios. E aí eu lembro uma vez que eu cheguei até a ensaiar, cara. E eu achei que eu ia tocar no domingo e tal. Eu cheguei no culto todo... Ele, não, pai, só pra você ensaiar mesmo. Só pra você acompanhar o ensaio. Eu lembro que eu fiquei na igreja ali um bom tempo. Eu fiquei um bom tempo sem tocar, cara. Tá, Um bom tempo. Deixa eu te fazer um questionamento aproveitando isso. Para a pessoa entrar no ministério de música, Polêmica. efetivamente, qual o passo que ele precisa passar, na sua opinião? Músico? Para tocar ali. Pra tocar? Ok. Pra mim, vamos lá. Vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo é uma pessoa que ela começa a aprender um instrumento ou começa a cantar. E ela tem um desejo de estar no Ministério de Louvor. Pra mim, ela precisa estar apta não só musicalmente, mas também espiritualmente. Primeiro ponto. Né? Porque a gente não busca também só a técnica. Eu acho que o louvor ele não é só a técnica, sabe? Ele precisa do espiritual. E muitas vezes a gente só dá ênfase na técnica. Ou também muitas vezes só no espiritual. Não, porque aquela pessoa é bênção, deixa ela cantar. Eu acho que o primeiro passo é ela estudar. É estudar. E não quer dizer que ela precisa ser uma profissional. Ela só precisa saber o mínimo para ela poder... Mas estar continuar ali. estudando, né? Sempre. A música não Que pode parar de estudar. o músico nunca para, né? A gente não pode parar de estudar. Você não pode parar de estudar. Estuda sempre. E aí, passar por todo o processo, né, que o Ministério do Louvor, o líder, o pastor daquela igreja coloca. Cada igreja trabalha de uma forma. Então, cada líder vai colocar, cada líder tem uma forma de trabalhar, cada igreja tem uma forma de trabalhar. Um outro ponto, que é um ponto que é um pouquinho polêmico também, é quando vem um músico de uma outra igreja e aí ele já chega tocando. O processo fica mais rápido. O processo é mais rápido. E por quê? Só porque ele toca, porque ele é músico, talvez. E aí por isso que eu falo, de você priorizar muito a técnica e esquecer, né, do espiritual. Porque eu acho que os dois precisam andar muito junto, alinhar muito junto. Então não tem como eu pegar, né, trazer um músico, o Kozaka veio pra minha igreja. Ah, Kozaka já canta e toca há muito tempo. Não sei, tem que colocar, a gente tá precisando. Talvez a gente faz isso, a gente vai matar o nosso ministério, achando que vai ajudar, e a gente vai matar o nosso ministério. A não ser que seja de um próprio, do mesmo ministério, né? Aí tudo bem. Isso tudo bem. Isso não tem problema. É do mesmo ministério, é uma congregação e tal. Ele já entende como anda aquilo ali. Os pastores, os membros da igreja já conhecem, já sabe, já foi uma vez ou outra ajudar a tocar. Aí é diferente, entendeu? Porque está na mesma linha ali. Só está em um outro local, mas está na mesma linha, né? Uma congregação diferente e tal, não sei o quê. Então, assim, isso é diferente. Agora, quando é de uma outra igreja, uma outra denominação, talvez essa pessoa ela nunca sentou com os pastores, sabe? Ela nunca sentou com os líderes, ela não sabe de forma como aquilo aconteceu, como foi o processo, sabe? Não conhece as pessoas direito do ministério, às vezes conhece só um, aí indicou, vamos lá para a igreja, estou precisando de baterista, pô, vamos lá, aí o cara já chega tocando. Então vamos supor que se a gente colocou lá dentro do ministério a pessoa e a pessoa desestabilizou, e aí como que eu devo lidar com essa pessoa? Não sei por que essa pergunta, né? Do nada. Do nada. A pessoa que entrou estabilizou o ministério. Desestabilizou. Isso aí é um problema sério. Por quê? Vai muito como... Vamos colocar que você, né? Mas vai muito como você lidar com aquela pessoa. Como é a sua intimidade com aquela pessoa, sabe? Porque se você é uma pessoa, talvez que você tenha bastante intimidade, você tem que chegar a chamar, né? E falar abertamente. Olha, não tá dando certo. Eu acho que o que você tá fazendo não tá ajudando, tá atrapalhando,
né? Talvez você está exigindo uma coisa que ainda nós não estamos nesse propósito, sabe? Nós não estamos lá, você talvez está muito na frente, entendeu? Eu acho que ou você caminha junto com a gente para a gente poder crescer, né? Vamos pensar assim, você caminha junto com a gente para a gente poder crescer, ou acaba que não vai dar não vai dar certo, né? E isso, eu já passei por isso. Eu já passei por isso, não vou falar o lugar, mas já passei por isso, onde eu precisei ser líder, assim, do nada, eu não tinha preparo nenhum, mas eu precisei liderar, e eu falei assim, cara, e agora? Vou fazer. E aí, quando eu olhei, eu tinha algumas pessoas que já estavam muito na frente, entendeu? E outros lá atrás. Outros lá atrás, e não tinha nem como fazer escala, porque era só esses e esse. Eu tive que conversar com essas pessoas. Falei assim, olha só, não tem como a gente cobrar, não tem como cobrar como se fosse, esquece aquilo que passou. Agora é um novo momento, uma nova etapa. A gente vai cobrar sim, não vamos deixar assim, desleixado, mas tentar subir eles, subir a equipe, trazer essas pessoas que estão começando a olhar para frente e querer de fato estudar, querer de fato crescer, entendeu? Não é para se tornar um profissional, mas eu acho que tudo aquilo que você entende que você está fazendo para o Senhor, para Deus, você precisa dar o seu melhor. Sim. E talvez o meu melhor é diferente do melhor do que o do Kozak, que é diferente do seu melhor. Então acho que cada um também precisa olhar para si e falar assim, até onde eu posso ir? Assim, eu tenho um pensamento que tem um versículo que fala, né, que a gente tem que adorar a Deus, não amar? Amar a Deus com toda força, coração, força, alma e entendimento. O entendimento tá ali justamente para você aprender, né? Exatamente. Então, muitas das vezes, a gente, dentro do Ministério de Louvor, eu me coloco no lugar. Durante muito tempo, eu fiquei estabilizada, né? O Kozak pegou essa fase meio estabilizada. Até que alguém me deu um empurrão assim, aí vai, minha filha. Vai. E foi, mas ainda estou em fase de aprendizado, né? Então, é algo que realmente mental. A pessoa, a gente tem que ver como trabalhar como todo um grupo, né, ali e seguir em frente, né? E seguir em frente. E ela arrumou um problema pra vida dela, que ela trabalha comigo e, tipo assim, sempre que eu posso, eu perturbo ela. Isso. Não que eu sou o melhor, não que eu sou, mas é por experiência mesmo de... Mas você tem esse perfil, porque você já fez isso comigo. Já fiz... E não só comigo, mas com várias pessoas, sabe, aquela pessoa que vai te empurrar ali, pô, cara, você pode mais que isso. Olha, muito desleixado, tal. E graças a Deus hoje, porque eu era um músico muito ruim, continuo sendo ruim, mas assim, graças a Deus eu tive pessoas perto de mim, cara, que falavam. Impulsionavam. Exatamente. Não ferir o seu ego, né? Assim, você tá muito bom, continua com isso. Não, meu filho, você tá ruim nessa nota aqui. Faz eu assim. sempre falo que eu não tenho problema com a crítica. Eu não tenho Eu problema. reconheci, hein? A não ser se essa crítica ela vai construir algo na minha vida, se ela vai me impulsionar. Agora, quando a pessoa ela me critica só por criticar, ela não tá acrescentando nada. Ela só tá querendo talvez ferir, entendeu? Então, porque não faz sentido você criticar alguém sem impulsionar. Eu nunca fui um excelente músico, né? Minha voz não é uma voz comercial, por exemplo, né? Mas sempre tive a visão, né? Sim. Eu tinha um baterista, por exemplo, um dos primeiros que tocou comigo lá, que parecia que a bateria espirrava. Eu falei, irmão, essa bateria não tá com gripe não, irmão. Que o prato toda hora... Falei, meu Deus, me ajuda. Aí depois, anos depois, a bateria sarou da gripe, entendeu? Sara, Você com perseverou certeza. ali no Benegripe. Mais ou menos assim. Sara, com certeza. Então, assim, eu acho que é isso. Não é sobre ser o melhor, sabe? Mas sobre você se fazer o melhor ali para o Senhor, saca? Tem um versículo que eu falo que esse versículo, ele rege, assim, o meu ministério em todas as áreas, que é Colossenses 3:23, né, que fala tudo que fizer, faça para o Senhor, faça para glorificar o Senhor. Então, assim, eu penso isso, cara, tudo, e quando é tudo, sabe? É tudo. É o meu trabalho, é a minha vida de ser, sabe? Não só
com o instrumento na mão, mas sem o instrumento na mão, não só na igreja, mas fora da igreja. Quando eu entendi, e aí vai aquilo que eu falei sobre o entendimento, lembra lá no início que eu falei? Porque esse versículo eu já conhecia, ó. Cara, mas ele começou de fato a fazer sentido na minha vida de uma forma assim, mais ou menos há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás eu parei assim, falei assim, 6 anos atrás, falei assim, caraca, é isso. Toda a minha vida ela precisa ser para glorificar o Senhor, né? Porque assim, já tive minhas fases rebeldes. É isso que eu ia perguntar. Você teve as suas fases de rebeldia, como que foi essas fases de rebeldia, e qual foi aquele período que deu aquele start, que Deus falou assim, chega! Rapaz, isso é muito bom a gente falar sobre isso aí, porque a minha fase dessa rebeldia, pra mim, parece que foi uma eternidade, cara. Mas quando eu paro pra ver, não foi muito tempo. Ela deu em torno de 1 ano. Só que esse 1 ano eu fiz muita coisa, cara. Esse 1 ano eu fiz muita coisa. Esse 1 ano valeu por 1000? Por 1000. Coisa que eu não deveria fazer. E aí eu lembro de uma vez onde eu tava lá embaixo no ginásio, lá no Ferração. Tava lá, acho que era uma quinta, sexta-feira. Tava lá, cara. E eu lembro que o pastor Vitor, ele tinha acabado de chegar em Cachoeiro. E aí tinha algumas pessoas que estavam com ele assim, que já conhecia e tal. E aí, rapaz, ele foi e começou a conversar comigo. Tal. E aí eu comecei a ir pra igreja. Na verdade, eu já estava indo, mas tipo assim, eu ia porque aquele negócio, né? O crente domingueiro, né? Pô, a gente faz tudo, mas domingo é dia do Senhor, né? Domingo é do Senhor. Domingo ele é santo, ele é sagrado. E aí eu lembro que em uma das conversas com ele, assim, que me deu um start. Eu sempre falo que ele é o meu pastor, cara. Né? Eu tenho hoje o meu sogro que me pastoreia, né? Mas assim, é o meu pastor mesmo. Mas Vitor também, pastor Vitão, é o meu pastor, cara. Porque assim, todo o tempo, mesmo ele aqui e quando também ele foi embora, é um cara que sempre esteve comigo, me ajudando. Ô, Coisaca, eu tô passando aí. Eu sempre falo, eu tenho 3 pastores assim que eu acho que vou levar pra vida, assim. Porque que é o meu sogro, com toda certeza. Não porque ele é meu sogro, mas é porque é um baita de um pastor. Te deu um presente, né? também. Poxa, que presentão, meu sogro. Te amo, cara. Pastor Alex, que também me forjou muito o tempo que eu caminhei com ele. É um cara excepcional, sensacional. E Vitão. Assim, esses 3 aí... Vou te falar porque, assim, eu falo que eu tô onde eu tô hoje porque eu ouvi muito conselho dessas pessoas, né? Caminhei muito com eles. Eles assim, têm um jeito muito realista, mas carinhoso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Às vezes, várias vezes, tanto com o pastor Alex, até meu professor, eu acho que todo mundo tem um perfil, assim, um pouco parecido. Lógico que a forma de falar um pouco diferente, mas todas as vezes que você conversava assim, aí passava assim, pô, ele chamou minha atenção, eu fui perceber só agora, porque ele chamou minha atenção, mas só que ele veio com algo depois em cima ali, que conseguiu lapidar tudo aquilo, sem que eu ficasse ofendido. Eu acho que esse é o pastoreio, né? Eu acho que o pastor é isso, às vezes ele precisa dar a cajadada, mas também ele precisa fazer o carinho. Deixa eu cuidar aqui. Deixa eu cuidar aqui. Então, assim, eu acho que a melhor coisa é quando a gente entende que a gente precisa ser pastoreado, precisa ser cuidado. E aí, dentro desse tempo, eu vivi isso. E aí eu lembro que quando eu voltei mesmo para o Senhor, cara, foi um tempo, assim, de experiência mesmo com Deus. Sabe? De experiência. Como eu falei, tinha falado. Eu fiquei nessa igreja lá por muito tempo sem tocar. Acompanhava os ensaios, ia nos ensaios. Se fosse outro, ia falar assim, cara... Não tá me dando oportunidade de ir embora. Não tá me dando oportunidade, vou para outro lugar. Se eu não me engano, acho que fiquei uns 3 anos na igreja. E assim, algumas pessoas até achavam que eu tava desviado ainda.
Mas eu também não fazia questão de mostrar se eu tava, não, porque eu entendi que era eu e Deus, saca? Era eu e Deus, eu tava caminhando ali com algumas pessoas que me levava para esse caminho, né, de estar em intimidade com ele mesmo. Tem uma pessoa que me ajudou muito nesse processo também, foi o Bruno Vargas. Cara, aquele cara excepcional. Cara, ele tinha uma CGzinha 150. E ele, ó... eu e ele naquela motinha. A moto quase no chão. Rapaz, a gente sabe pra onde a gente ia. Não sei se vocês já chegaram a ir ou conhecem. No monte lá do... Do Sessionate? Não, no outro, rapaz. Esqueci o nome do bairro agora. Não. Laranjeira, eu Esse acho. eu não conheço, não. Cara, o morro é assim, ó. Teve uma vez que a gente subindo, aí tinha que subir assim, ó. De lado, assim. Aí daqui a pouquinho a moto... Eu pensei, meu Deus do céu, vai ser 2 pequenos aqui pro chão. Mas foi uma pessoa que me ajudou muito. E falou assim, Vinícius, é no secreto, cara. Não precisa mostrar pra ninguém que você voltou, mano. É no secreto, é você e Deus. Quem tá te vendo na igreja sabe. Não precisa você ficar postando na rede social, não precisa fazer nada disso. Na época era Orkut, tava iniciando o Facebook, aquela época toda. Eu falei assim, rapaz, verdade. Pessoal, estou indo pra igreja. Era tudo isso. Então, assim, eu tive a experiência com Deus mesmo, né, assim. E aí, cara, Deus começou a me mostrar tudo aquilo que, de fato, ele tinha pra mim, saca? Ele tinha pra mim. E o mais incrível, que nada era com a música. E aí, hoje tudo faz muito sentido. Antes eu não. E aí eu vou explicar o porquê. Porque o que acontece? Eu sempre gostei da música. Pra mim, a música era a segunda coisa que eu queria fazer. Primeiro era futebol. Não deu certo, vamos pro plano B. E aí eu achava que ser música era só você sair por aí tocando, viajando. Era isso. Fonezinho de retorno, o fone de retorno, todo mundo tem sonho de ter. Ter o melhor equipamento, eu achava que era isso. E aí, cara, eu fui vendo, demorei muito, mas fui vendo que trabalhar com a música é muito além disso, cara. É muito além de você viajar, é muito além de você estar tocando, né? Pô, é muito bom, né? Você já fez isso, a gente viajar, tocar, é muito bom. A resenha, a zoeira, os perrengues. Os perrengues. Gospel, então, passa muito. Nossa, gospel passa demais. Você chega na igreja que o baterista não leva o pedal do bumbo, mas vai. Tem que ter pedal do bumbo na igreja? Vai, cadê o chimbal? Mas não tem, você não sabe. Aí você tem que levar seu cubo e tudo mais, e passar os perrengues. Isso é legal, eu falo que isso é história pra gente contar pro resto da vida. Mas assim, é muito além disso. Então Deus me mostrava muito além. Falei assim, Vinícius, você tá pensando isso aqui, mas tem muita coisa pra você. Muita coisa. Agora, aproveitando esse ensejo de você falar, de viajar e tal, vamos entrar numa polêmica. Rapaz, o que você pensa, né? Eu, por exemplo, toquei durante muitos anos, né? Hoje estou um tempo já parado, mas durante o tempo que a gente teve tanto Vocal Cards, Abapai, Kozak Banda, eu adotei um perfil de que não entraria nenhum músico que estivesse tocando lá e cá. Eita. O secular e na igreja, né? Chegou a acontecer de músicos que estava tocando comigo, de sair batendo o pé e tal, porque gostaria de tocar no secular. Porque eu adotei essa ideia, essa política, por eu entender que não tem como da mesma fonte jorrar água doce e salgada. Água doce e água salgada. Esse é o meu entendimento. Eu gostaria de você me falar sobre isso, porque hoje você lidera músicos, você, né, de certa forma você também tem um trabalho secular que não é tão igual seria, né? Você, por exemplo, sair e tocar numa noite e tal, onde tem
pessoas se prostituindo, pessoas se drogando e tal. É um pouco diferente. Mas eu gostaria que você entrasse nesse mérito. Rapaz, vamos lá. Olha, isso é assunto pano pra manga. O que acontece? Esse assunto é complicado. Mas vamos lá. Eu acho que tudo depende, Kozaka. Exemplo. Você teve problema com bebida? Com droga? Ok. Isso tudo é fornecido numa noite secular, né? Mas vamos lá, eu tenho o guitarrista. O guitarrista é sempre problemático. Eu tenho um guitarrista. E esse guitarrista, ele é músico. Músico que vive da música, tá? Ele vive daquilo ali, né? Ele tá ali. E aí ele congrega na igreja. Por um tempo ele não toca. Mas ele chega e fala assim, olha só. Eu não tenho outra fonte de renda, eu não sei fazer outra coisa. No gospel não tá me dando nada. Eu preciso tocar. Eu acho que tudo a gente precisa alinhar e com muito cuidado. Por quê? Eu acho que precisa ter um discipulado ali junto, né, com o pastor local, entendendo essa necessidade, né, e ver também se a pessoa está apta para aquilo. Por quê? Hoje, vamos colocar no Espírito Santo. No Espírito Santo, né? Hoje o Espírito Santo, ele é muito pequeno para isso. Saca? Ele é muito pequeno para isso. Mas nós conseguimos ver que em grandes cidades e também em grandes igrejas tem muito disso. Eu não vou entrar no mérito se é errado ou se é certo. Eu acho que eu, Vinícius, eu não faria. Eu não entraria. Eu não iria. Para tocar com um cantor aí que viaja aí 32 vezes no mês, entendeu? Que tá direto, e aí você sabe que se eu já tenho um problema com bebida, vai ter bebida. Se eu tenho problema com cigarro, vai ter. Se eu tenho problema com mulher, vai ter. Porque tudo isso tá dentro, no meio da música secular, e não tem pra onde fugir. E aí como que eu pego esse guitarrista e falo que ele não pode fazer isso? A não ser se eu chegar e falar assim, não, cara, vou arrumar um emprego pra você. Vou botar comida na sua mesa de alguma forma. Mas você não vai para esse caminho. Que eu já ouvi, não conheço, mas já ouvi relatos disso acontecer. De igrejas chegarem e fazer isso com um músico. Até mesmo, talvez, dar uma ajuda de custo ali para o músico ali, entendeu? E o músico ele conseguir outros meios, entendeu? Ele entender a necessidade dele, não só financeira, mas entender também espiritual. Porque é aquilo que eu falei. E aí é o versículo que rege a minha vida. Tudo que eu faço para glorificar o nome do Senhor. Saca? Aí como que eu tô no secular e eu vou glorificar o nome do Senhor? Tem como? É. Aí o testemunho, né? Não sei. Tem, mas tudo aquilo você precisa saber se você está preparado, se aquela pessoa está preparada. Se você lidera essa pessoa, você precisa entender se essa pessoa está preparada para isso, entendeu? Ou se talvez nós somos essa pessoa, saber se nós também estamos preparados para isso. Por quê? Você citou sobre o meu trabalho. O meu trabalho é secular, né? O meu trabalho é secular. Hoje eu trabalho com a música, eu dou aula para criança do 1º ao 5º ano. E sou maestro de uma banda marcial. Então, eu ensino louvor? De repente nem pode, né? Não posso muito, mas de vez em quando eu jogo. Nem só porque eu jogo, mas as crianças também pedem, né? Foi a criança que pediu, diretor. Acontece, porque às vezes as crianças pedem mesmo, né? Mas assim, às vezes eles também pedem alguma coisa que eu... Exemplo, estava trabalhando em um determinado lugar aonde aconteceu isso. Uma criança estava lá, a gente tinha feito todos os negócios já. Pessoal, vamos cantar? Vamos.
tio, canta aí uma música aí e tal. Essa música eu nem conhecia, era uma música nova, tinha acabado de estourar. Aí eu falei assim, eu não conheço essa música. Deixa eu tocar. E o menino sentou no teclado e começou a tocar a música, gospel. Um vozeirão, toca bem. Aí a outra, tio, agora é minha vez. Eu falei assim, lógico, qual que você quer cantar? Eu vou cantar ponto. Você sabe o que é ponto? Não. Aí quando ela falou ponto, eu já... Meu Deus. Ela falou assim, eu posso, né? Porque ela cantou a música da igreja. Ponto é música, né? Do ponto mesmo. Do ponto. Aham, entendi. Né? Aí eu falei, como que eu falo que não? Eu tive que deixar ela cantar. Claro. Entende? Então, assim, é uma situação muito complicada. E aí, dou aula para as crianças, musicalização e tal. Eu tenho toda uma grade para poder executar. Né? O município ele já fornece ali, você tem que trabalhar aquilo ali, e você usa sua criatividade e trabalha com isso aí que você tem. Ok, de boa. Mas às vezes precisa de um coral pro negócio da mãe, precisa Natal, precisa Páscoa aqui também. Páscoa também tá dando muita treta dentro da escola, justamente por causa disso, porque a Páscoa ela vem por um símbolo muito religioso, né? Então aí as pessoas hoje, como o Estado é laico, né? Então hoje a gente tem pessoas na escola de tudo quanto é área, tudo quanto é religião. Então hoje também isso está dando bastante problema. E aí, às vezes é uma música que me pede ali que essa música não é cristã, entendeu, Vinícius? Preciso disso aí e tal. Eu entendo que aquilo é meu trabalho. Eles sabem o meu ponto, eles me conhecem, eles me respeitam, sabem que eu sou cristão, sabem que eu sou evangélico. Mas é o meu trabalho. E aí eu estou ali trabalhando, sabe? É uma coisa que eu sempre ainda não conheci nenhum advogado que ele precisou defender um bandido. Mentir. Mas eu penso muito que seja cristão. Eu penso muito numa situação dessa. Saca? Porque, cara, é o trabalho. Então o músico ele tá ali, se ele for de fato trabalhar, eu só sei fazer isso. Cara, existem outros meios, como eu achei. Eu nunca imaginava que eu ia estar dentro de uma sala de aula com 30 crianças me chamando tio, 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 tio. Aquele negócio todo. Nunca imaginei isso na minha vida, porque isso não era da minha rotina. O que acontece com relação à banda, assim, que a gente fazia o louvor e tal? Eu, de alguma forma, eu respeitava a vontade daquela pessoa, sabe? Respeitava a vontade daquela pessoa. Porque até então, dentro do que eu fazia, eu procurava adoradores. Isso. E adoradores, de alguma forma, é diferente do cara ser músico. Isso aí. Isso é um ponto muito importante. Entendeu? Então, assim, se o cara, do nada, né? Por exemplo, teve pessoas que entrou comigo como adorador e aprendeu e tal. Quantas pessoas não passou em banda comigo que hoje, né? Sim. Se tornaram sucesso tanto quanto como bom músico, mas também no meio gospel, às vezes até no secular. Sim. Entendeu? Mas a partir do momento que eu percebi que não queria continuar somente como adorador, mas como músico, assim, profissional na área e tal, muitas das vezes o cara tinha até uma profissão X, entendeu? Mas ele abandonava aquela profissão para ser músico, aí, tipo assim, respeito. Pra mim não faz sentido. Pra mim não faz sentido. Pra mim também não faz sentido. O cara, ele não vive daquilo. Ele quer viver daquilo, mas ele tem um trabalho, ele tem uma profissão. Ele não tá precisando de fato, assim, tanto. Né? Não tem essa necessidade dele pular a cerca dessa forma. Em muitos casos foram isso, cara. Tipo... Por isso que eu falei, o Espírito Santo é muito pequeno pra isso. Pequeno, e eu não tô falando porque o Espírito Santo ele vai aceitar isso ou não. Saca? Mas o Espírito Santo que eu tô falando é Estado. Estado. É só pra galera aí entender, velho. É Estado. O Estado do Espírito Santo. É onde está inserido, tá, gente? Exatamente. Porque, exemplo, em São Paulo isso acontece muito. Saca? Mas eu não sei a realidade das pessoas. Eu não sei. Né? Eu até estava ouvindo falar, meu colega sempre fala que o pessoal dos músicos do Roupa Nova praticamente são todos da igreja. Tá vendo?
Aí, fala essa. Eu até lembrei que do negócio lá que ele falou do dízimo, rapaz. Ah, não, mas aí deixa esse caso quieto aí. Isso é outra coisa, outra situação. Mas é como. Agora a gente vai falar, voltando de novo pro mérito da igreja, como a gente sabe que eu fui chamado para o Ministério de Louvor, porque a gente sabe que na igreja, normalmente, né, não sei como funciona, mas normalmente vão englobar todo mundo lá dentro e vai cantar meu filho, vai tocar meu filho, né? Aí tem aquele questão lá que você falou, né, seu aprendizado, tá. Por quê? Porque quando todo mundo quer fazer algo na igreja, Ministério de Louvor. joga pro Ministério de Louvor. Porque quer ficar lá na vitrine. Né? Rapaz, gente, ficar na vitrine é ruim, tá? Porque você tem que ter uma vida com Deus, uma vida espiritual, assim, tinina ali pra dar tudo certo. Porque, querendo ou não, é levar a pessoa à adoração, né? Exato. Eu uma vez ouvi um pastor falar, um pastor famoso, e que ele é adorador também, e ele falou uma seguinte frase, porque fizeram essa pergunta também pra ele. E aí ele chegou e falou assim, na minha igreja não acontece isso não. Aí a pessoa, não, mas a gente tá falando assim na maioria. Ele disse, mas sabe por quê? Porque talvez essa pessoa que tá querendo jogar essa pessoa no Ministério de Louvor, tá achando que o Ministério de Louvor tá de qualquer forma. Aquilo me fez pensar muita coisa. Não quero dizer que isso é uma verdade, não. Mas aquilo me fez pensar e refletir algo. E aí foi para aquilo onde eu estava vivendo. No local onde eu estava vivendo. Eu falei assim, cara, como que a igreja enxerga o Ministério de Louvor local? Isso é muito importante, tá, líder? Isso é muito importante. Como a igreja, a sua igreja, está enxergando o Ministério de Louvor. Saca? É uma pergunta, assim, pra gente pensar bastante. E ele fez aquilo ali, isso veio pra mim. Falou assim, cara, como que a minha igreja está olhando esse ministério? Por quê? As pessoas só estão indo para cumprir escala? Só vai quando toca? A igreja percebe isso tudo. A igreja vê tudo isso. A igreja... Porque aquilo é vitrine, né? Que vocês falaram. Tá lá na frente, é vitrine. A igreja consegue saber da vida dessa pessoa muito mais rápido, mesmo ela não estando na igreja. E aí eu tive esse cuidado. E aí eu lembro que na época, até mesmo na igreja hoje onde eu congrego, em São Mateus, quando eu peguei liderança lá, uma das coisas que me fez muito voltar não foi pro lado técnico, por mais que a gente precisava, mas foi muito no lado espiritual. Muito no lado espiritual. Como aquelas pessoas estavam ali, tanto espiritualmente, no individual primeiramente, e depois no coletivo. Por quê? Se ela não tá bem espiritualmente no individual, quando chegar no coletivo, o céu vai fechar, mano. O céu vai fechar. E aí, você precisa demais focar naquilo ali. E eu foquei. Eu lembro que eu ia em algumas pessoas específicas e conversava. Como é que você tá? Como é que tá as coisas e tal? Como é que tá sendo a sua vida com o Senhor? E aí eu comecei a ver que algumas pessoas, graças a Deus estavam sendo poucas, que elas não sabiam como fazer uma vida em devoção a Deus. Para elas estava muito bem cumprir uma escala. E tá tudo bem. Tá tudo certo, eu tô adorando ao Senhor. Saca? Então, assim, culto quarta, tô lá. Culto domingo de manhã, tô lá. Domingo à noite, tô lá. Basta. Aí a segunda, a terça, a quinta, aí a sexta e o sábado, que não tem nada. Não é do Senhor. Não é do Senhor. Apenas a quarta e domingo. Então, assim, algumas pessoas entenderam isso. Graças a Deus, a grande maioria. Outros saíram. Não estão nem na igreja hoje. Isso é reflexo, né? Exato. E aí, muito devagar, a gente foi impulsionando essas pessoas a estudarem. Eu não é assim, rapaz, eu preciso estudar. Não. Mas uma conversa, um bate-papo, um negócio ali. E aí, as pessoas, elas viam a própria necessidade disso acontecer. Saca? A própria necessidade disso acontecer. Então, assim,
eu acho que é estratégia, é olhar para aquele ministério ali e falar assim, o que ele está precisando agora? Qual é a parte essencial desse ministério de louvor? É a técnica? Saca? É o espiritual, né? Eu acho assim, você falando a questão a técnica é muito importante, mas acho que quando o espiritual ele vai primeiro, acho que Deus vai resolvendo essas partes que são mais, são menores, né? Exatamente. Entendo aí, músico que vão estar ouvindo isso aí. Não tô falando que você tem que deixar a técnica de lado, não. As duas coisas precisam andar junto, precisa ter uma balança. Mas se você só tem a técnica e você não tem o espiritual, mano, você só vai ser um excelente músico. Só isso. Só isso. Você não vai ser um adorador, como o próprio Kozak falou. Você vai ser um excelente músico e talvez a igreja... Espero eu que as igrejas não estejam procurando isso. Excelentes músicos. Mas que talvez estejam procurando excelentes músicos adoradores. Né? Eu acho que esse tem é o como foco. ser os dois. Tem muito como ser os dois. Tem muito como. Eu acredito que cada um que vai ali na frente para fazer uma ministração, seja ela no instrumento, seja ela na voz, ela tem que sair dali sentindo Deus tocando na vida dela primeiro. Exato. Exatamente. Se ela saiu dali, entrou ali, cantou e saiu do mesmo jeito, não sentiu nada... Algo de errado. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, isso é verdade. Eu sempre falo, toda vez que eu vou cantar, que eu vou ministrar o louvor, ou que eu vou tocar, cara, eu sinto frio na barriga. Se eu vou pregar então, meu irmão, quase da caganeira. Porque, assim, eu entendo isso como um temor, saca? Porque, assim, tudo que eu vou fazer ali, cara, não é pra me mostrar o quanto eu sei, o que eu sei, sabe? Não é sobre isso. Mas é pra mostrar Jesus através disso, saca? Jesus precisa refletir através daquilo que eu tô fazendo. Então, eu fico ali, Senhor, pelo amor de Deus, se você não estiver aqui, meu irmão, não deixa nem eu começar. Entende? Então, assim, me esconda totalmente atrás da cruz e que o Senhor apareça. Ele precisa ser o centro de tudo, o centro das nossas vidas. Então, assim, quando eu olho para isso, eu vejo dessa forma, saca? Você já teve alguma situação no Ministério de Louvor que você foi líder, que a pessoa não estava servindo, mas estava ali para aparecer? Ah, muito. Você pode contar alguma situação e como resolveu? Ai, muito. Tem coisa que a gente nem resolve. Tem coisa que a gente nem resolve. Talvez deixe ali fora da escala por um tempo. Mas assim... aqui, eu vou falar uma coisinha pra você aqui. Agora você falou sobre deixar de escala fora um tempo. Eu lembrei, depois você completa. Mas a questão do estrelismo ali, a pessoa fica magoada por deixar ela. E hoje a gente tá vivendo dentro de uma sociedade que se magoa muito fácil. Então qualquer coisa tem que fazer, você tem que ir ali, né, pra não quebrar a pessoa e tal. Ninguém pensa no líder, essa é a verdade. Todo mundo quebra o líder, mas assim... assim, essa ponderação que ela fez aí, e infelizmente a gente tem que ter essa carcaça de... Dura, né? A casca do... Como é que é? Qual é aquele bicho mesmo? Tartaruga? A tartaruga, né? Pra, né... chegar ali com muita paciência, com muita calma, pra não sair magoando o povo. Eu já errei muito nisso, tá? Errei muito, porque eu sou às vezes meio ogro pra falar, né? Muito pra falar, assim, às vezes, não sei o quê. E aí eu comecei a entender algumas coisas, eu falei assim, cara, eu tenho que... Não é desse jeito. Não é dessa forma. Entende? Porque pra mim, se eu falo com o Kozaka que eu tenho mais intimidade da mesma forma e você eu não tenho tanta intimidade, eu não posso falar da mesma forma. Sabe? Eu tenho que entender o seu perfil e trazer você ali pra mim, porque eu não falo de uma forma que te magoou, mas que eu consigo abrir a sua mente, o seu coração, pra você poder entender aquilo. Então, assim, como lidar com isso, como resolver isso? Cara, é muito difícil. Por quê? Teve algumas situações, exemplo, não vou citar nome nem lugares, mas que a gente tinha que tocar num determinado local e aí eram várias bandas, né? Bandas dentro do ministério, vários grupos. E aí caiu nesse dia, caiu na minha mesmo de fazer, na minha escala de fazer. Aí uma pessoa que tava numa outra banda falou assim,
porque é só você que não sei o que. Não, cara, não é sobre mim. É porque caiu. A gente tem algo muito combinado. Pode, o que for da igreja, de um determinado coisa, se precisar, vai ser quem tá na escala naquela semana. E, tipo, caiu na minha escala. Mas, sim, se for um problema pra você, pode ir lá e fazer. Não, eu vou mesmo. E a pessoa foi, eu deixei. Ela foi. Entendeu? E aí você vê que o coração da pessoa, saca, não tá voltado pra isso. Não tá voltado para o Senhor, não tá voltado em ministrar um louvor para atrair a glória dele. É por causa do movimento, né? É por causa do movimento. Muitos procuram o movimento, sabe? Mas não é sobre o movimento, saca? Não é sobre se mostrar o quão eu sei cantar bonito, fazer melisma, apogiatura, vibrato, esses negócios todo, e vai e volta, e daqui a pouquinho tá uma salada mista louca. Não é sobre isso, né? Eu pegar o meu instrumento e eu começar de cima e embaixo, os modos grego todo, para dizer que eu sei fazer. Cara, se a música não tá pedindo, por que fazer? Pra quê? Pra mim, a pessoa quer se amostrar, saca? Então, assim, se não vai acrescentar, né? Exatamente. Então, assim, teve muitas coisas que... Então, cara, papo muito bom, né, cara? Rapaz... Música a gente passa a noite aqui falando dela, né? Ainda mais semanas. Que junta três, que entende um pouquinho. E vai embora. Vai conversando e tem as problemáticas das igrejas, né? Que, infelizmente, né? É diário, né? É. E a gente trata a igreja não só como um local espiritual, mas... Família, né? Família. Muitas das vezes é um hospital, né? Muita gente ferida, muita gente, né? É porque, por exemplo, às vezes essa forma, igual a gente está comentando, de abordagem, né? Muitas vezes a gente vê o estereótipo da pessoa, né? Que está ali, né? Fazendo o seu som, tocando, cantando e tal. Mas muitas das vezes a gente não sabe como que está a vida daquela pessoa, né? Eu, por exemplo, não é para me engrandecer, longe, não é para me engrandecer. Mas eu teve situação de... Eu fui muito de conversar, né? Quando teve meus momentos de banda, né? De liderar a banda e tal. De trocar uma ideia no pessoal e tal. Uhum. E às vezes, por exemplo, de ter um músico que às vezes tá faltando coisa em casa. Entendeu? E a gente, né, reunir e fazer alguma coisa e ajudar aquela pessoa. Mais do que banda, uma família, então. É mais do que banda, uma família. Então, assim, isso se coloca numa banda, se coloca no ministério de louvor. Eu acho que cada líder que tá vendo a gente aqui, né, eu acho que ele tem que ter esse olhar, né? Principalmente no mundo muito acelerado, onde a ansiedade vem, onde a depressão vem e tal. O que tá acontecendo lá? Às vezes ele tá fazendo ali de uma forma que parece que ele tá fazendo por má vontade, mas às vezes é alguma coisa que não tá deixando ele fazer. Né? Algum incômodo, né? O líder, ele precisa ter essa sensibilidade e entender também. Isso é um ponto importantíssimo. Porque você sabe como aquele músico é. Você sabe como que ele se dedica. E se você tá vendo que ele tá desmotivado, alguma coisa está acontecendo. Às vezes ele não vai falar no meio de uma reunião com a galera, num ensaio, mas talvez uma visita na casa dele, uma ligação. Por exemplo, você vai entender o que está acontecendo com ele. Igual aconteceu. Deus me livre, o cara vai chegar para mim e falar que tá faltando comida na casa dele. Ele não vai falar, cara. Não vai. Ele não vai. Não fala. Só que ele não tá rendendo. É às vezes ele tá ficando bravo, ignorante com alguma coisa. Exato. Entendeu? Era mais fácil se falasse, mas não fala, né? Mas não fala. É do ser humano. É do ser humano. É do ser humano. É difícil. Eu fico imaginando que talvez seja uma humilhação para ele. Talvez em algum ponto. Pô, como é que eu vou falar e tal, não sei o quê. Então, assim, é só conhecendo, é só na intimidade. E eu fui entendendo ao longo do tempo, porque o que acontece? Como eu falei, eu fui líder novo. Me jogaram na fogueira. E aí, eu fui líder novo, não teve ninguém pra me ensinar. Saca, ó, você tem que fazer aqui. Eu fui aprendendo tomando cacetada, mano. Errando muito.
E Vocês estão olhando pra mim por E entenda. Eu acho que não há problema em errar. Há problema você errar e cometer os mesmos erros. Sempre, né? Sempre. É. Entendeu? A questão é, errou. Vai tirar o que de bom daquilo ali? Precisa mudar. Verdade. Saca? Então, assim, eu acho que é reconhecer. A minha esposa, ela sempre... quando eu fui para São Mateus, e a partir do momento que eu liderei lá, o Ministério de Louvor lá, ela conversava muito comigo, porque eu vinha de uma outra linhagem totalmente diferente, verbalmente, né, muito diferente do que falar. Lá eu tinha que ter mais cuidado, mais zelo. As pessoas gostavam de ser tratadas daquela forma, e eu acho que elas não estão erradas, né? Ninguém quer ser tratado igual cavalo. É porque eu acho que eu fui tratado assim por muitas coisas, saca? E aí aquilo que você tem, você reproduz, né? Por isso que eu falei, eu não tive ninguém para me ensinar. Eu falei aqui, ó, vai, se vira, vai embora. Então, assim, ela me ajudou muito nesse processo, Vinícius. E como ela é psicóloga também, ela, Vinícius, ó, você precisa falar assim, não é dessa forma. Não tem como, você tá sendo... Eu assim, mas eu não tô sendo ignorante. Eu só tô mostrando óbvio. Como assim? Ela falou assim, não, você está sendo, tá vendo? Você não consegue perceber e tal. E aí eu olhar pra dentro de mim e falar assim, cara, verdade, é isso. E aí quando eu comecei a mudar, eu comecei a ver que tudo tava fluindo melhor. Saca? Tudo tava fluindo melhor. Vinícius, essa câmera aqui, ela está direcionada para você e você pode deixar suas considerações finais, porque infelizmente o nosso tempo passou. Que pena. Foi rápido. Foi bem rápido. Mas, assim, eu quero... Primeiro, eu quero deixar para os músicos, sabe? Para os músicos cristãos hoje. Cara, se você não tá na igreja, volta para a igreja. Lá é o seu lugar. E se você hoje tá numa congregação, tá numa igreja, você toca hoje, você faz parte do Ministério de Louvor, eu não sou músico, adorador, levita, ministro do altar, seja o nome que for que a sua igreja dá, meu querido, primeiro, estude a palavra. Estude a palavra, abra sua Bíblia, estuda a palavra do Senhor. Depois de estudar a palavra, você vai pegar o seu instrumento e vai estudar o seu instrumento. Se você canta, vai estudar canto. Se você tem um instrumento, estuda o seu instrumento. Essas duas coisas precisam andar junto. Palavra de Deus e aquilo que você está fazendo. Nunca esqueça que tudo aquilo que você faz, você está fazendo para glorificar o nome do Senhor. Então, a sua vida em si é para glorificar o nome de Deus. Então, se você tem um ministério, se você tem um chamado para ministrar na sua igreja, para cumprir o papel na sua igreja, então faça com excelência, faça com zelo, faça com amor, faça com carinho e com respeito. Porque as pessoas estão sempre esperando algo do ministro, do músico, elas sempre estão esperando algo. E você tem que entregar aquilo que está dentro de você. Então, se você não tem a palavra de Deus, você não busca a palavra de Deus, não tem o que você entregar. Então, palavra do Senhor e seu instrumento. Vinícius, muito obrigado pela sua presença Uma aqui. honra, meu amigo. Foi muito bom. Muito obrado. Muito bom, um prazer te conhecer. O prazer é todo meu. Aprendi Eu já te bastante. conhecia, pequena. Isso te envelhece, Vinícius. Eita, né? Fica quieto. Tô confessando, meu Fica Deus, quieto. misericórdia. Mas olha, eu aprendi, tá bom? Pode ter certeza que o que foi falado aqui não vai sair em vão, né? Não, porque com assim, certeza. acho que a gente deve reter tudo que a gente conseguir de melhor pra gente aprimorar, né? E levar também as outras pessoas a ter um conhecimento geral da música, né? E também da comunhão com Deus. Exatamente. Foi um prazer ter você aqui comigo de novo. Obrigado, Elsie. É. Gente, ficamos por aqui. Eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, né? E compartilhe para o máximo de pessoas, porque tenho certeza que vai abençoar, vai ajudar alguém. Uma boa noite e até a próxima. Tchau!